O Play Agora Entrevista de hoje recebe para falar sobre o retorno das aulas não presenciais nas escolas estaduais de Mato Grosso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Valdeir Pereira, virtualmente está nos recebendo aqui. Obrigada por disponibilizar esse tempo. Essa semana nós conversamos com a SEDUC sobre o retorno às aulas. E a gente sabe que nem tudo são flores, que as dificuldades são grandes. Tem muita gente perdida ainda, especialmente os professores. Não é, Valdeir? E eu sei também que foi encaminhado, inclusive, um pedido de ajuda ao Legislativo. É isso mesmo, Marina. Boa tarde às pessoas que nos acompanham aí no Play Agora. É exatamente essa problemática que nós estamos vivenciando nesse último período em que voltou as aulas de maneira não presenciais, desde o dia 3 de agosto, ou seja, desde segunda-feira, e as dificuldades são enormes, né, para os trabalhadores da educação, mas também a gente tem uma preocupação significativa com os nossos estudantes em relação ao acesso, ao uso da plataforma, e também tem alguns outros tipos de problemas, com base na orientação da SEDUC, que é a ampliação da jornada de 4 para 5 horas, de maneira que a gente terá, num curto espaço de tempo, um fosso muito grande em virtude dessas medidas em que você não garante o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes e, ao mesmo tempo, contabiliza isso como se fosse um processo que aconteceu dentro de uma normalidade, que não é, e a exclusão de uma grande maioria dos nossos estudantes, considerando o território, a dimensão que é o estado de Mato Grosso. A própria SEDUC fala que 47% dos estudantes não têm acesso à internet da rede estadual, né? E que essa deficiência vai ser suprida com o material impresso, com as apostilas que serão entregues. Em que ponto o Sintep vê dificuldade nessa estratégia, digamos assim? Material impresso, se os nossos estudantes tivessem aí fossem praticamente autodidatas e não precisassem da figura de professor, nem precisaria a SEDUC entregar material, uma vez que já tem os livros didáticos. O que nós estamos dizendo é de um processo que nada substitui a presencialidade dentro das unidades escolares, dentro da sala de aula, e a SEDUC é criar esse arranjo fantasioso e até mesmo a distribuição da apostila, você não tem a presença do professor. Como que uma escola que não tem energia elétrica ou que está dentro de uma aldeia indígena, está certo que dentro das aldeias você tem um professor que está lá dentro, na grande maioria das vezes, que é o professor indígena. Agora, você pensa numa escola rural, o aluno que está distante, não tem internet, não tem o contato com o professor, o simples fato dele ter uma apostila não significa que ele vai ter um processo eficaz de ensino-aprendizagem. Então, isso tudo é uma fantasia que a Secretaria de Estado de Educação tenta passar para a sociedade brasileira, e aqui no caso do Estado de Mato Grosso, de uma medida que ela não se traduz em eficiente e eficaz para os nossos estudantes. A gente até concordaria que isso poderia ser disponibilizado se esse período não fosse considerado como carga horária, não fosse considerado como um dia letivo, e ao término da pandemia iniciasse de onde parou, quando houve a suspensão em virtude da pandemia. Mas, caso contrário, isso não tem a eficiência. Até para ficar claro para o público, para os pais, para os estudantes, começou agora no dia 3, valer realmente como um ano letivo, né? Ou seja, está contando como carga horária e como dia letivo para os estudantes essas aulas. Exatamente. Até o dia 3 de agosto, os estudantes acessavam a plataforma conectada, lá tinha diversos materiais disponíveis para esses estudantes, mas não era considerado como dia letivo e nem como carga horária. A partir do dia 3, foi alterada essa regra do jogo, agora passa a ser considerado como dia letivo. Portanto, os estudantes têm a obrigação de cumprir, os profissionais de educação têm a obrigação de fazer essa atividade com as condições precárias que eles têm,
e, por um outro lado, você não tem a participação do Estado para garantir a efetividade e as condições de trabalho dos trabalhadores da educação e nem garantir a conectividade, outros meios tecnológicos para que os nossos estudantes possam ter o acesso à grande maioria desses conteúdos, e isso já declarado pela própria secretária de Estado de Educação. Valdeir, uma questão importante a ser dita também é em relação à conectividade dos professores, não é? Porque assim como muitos estudantes não têm esse acesso, alguns professores também não. E a estrutura que foi montada é suficiente para atendê-los? Ou seja, quem não tem essa conectividade vai fazer como? Esse é um problema. Agora há pouco mesmo eu recebi um WhatsApp de um professor do município de Sorriso dizendo: olha, eu não tenho internet suficiente em casa, só tenho um único notebook e eu vou designá-lo para que a minha filha possa estudar, e a escola não tem as condições para que eu possa fazer essas atividades, não tem os materiais disponíveis. Ele perguntando: e agora, o que eu faço? Né? Então, é um abismo que está colocado aí. A Secretaria de Estado de Educação, ela teve um tempo significativo, mas o que ela quer nesse momento? Retomar as aulas, querendo que os professores façam os investimentos financeiros para garantir conectividade tanto do professor, e também, daqui um pouco, vai pedir para que os professores também façam a impressão das apostilas para serem entregues aos estudantes, ou seja, uma inversão de lógica, porque quando você pensa em retomada de aula, você tem de pensar no investimento que tem que ser feito, e a SEDUC teve tempo, desde quando começou a pandemia, no dia 23 de março, onde houve a suspensão do ano letivo, até o dia 3 de agosto, para que ela pudesse se organizar e fazer os investimentos estruturais necessários para que iniciasse o ano letivo e não fosse essa ficção de que estamos contabilizando isso como dia letivo, como carga horária, mas não tem as condições e nem vai ter a aprendizagem, a qual é um direito constitucional dos nossos estudantes. Então, há um ataque gritante a um direito constitucional, que é o direito à aprendizagem, e também um ataque ao direito dos profissionais de educação em aprender e ensinar. E a outra questão é a SEDUC determinar isso de forma unilateral, sem que as escolas pudessem definir o que era melhor para elas. Tem muita escola que, nesse momento, pelas condições precárias que ela tem, a melhor coisa era manter o contato com os estudantes para, minimamente, nesse momento, saber que tem escola, saber que tem alguns conteúdos que podem ser disponibilizados, mas ao término da pandemia considerar como dia letivo. Pois é, a gente que acompanha esse processo todo fica se perguntando se não houve esse diálogo com a comunidade escolar por parte da SEDUC também, porque são muitas as diversidades do nosso estado, como o senhor disse, é um estado grande, com várias características regionais, o que seria melhor para cada região e para cada escola. Não houve esse diálogo, ou melhor, vou até reformular, esse diálogo pode ser feito mesmo agora, apesar do início das aulas? Nós sempre estivemos à disposição para conversar com a Secretaria de Estado de Educação, e não é só o sindicato. Assim que a Assembleia Legislativa constituiu um grupo responsável por discutir o retorno às aulas, há um conjunto de pessoas à disposição da Secretaria de Estado de Educação, a própria AMM, o Undime, o Sintep, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Secretaria de Saúde, Ministério Público, à disposição para fazer esse debate com a Secretaria de Estado de Educação. No entanto, a Secretaria tomou por opção, em algumas dessas reuniões, sequer compareceu, como é o caso da última audiência, o que demonstra que não está à disposição de fazer essa conversa, porque não tem como você fazer o retorno às atividades, ou mesmo que dessa forma não presencial, sem você pensar num plano de investimento financeiro. E é exatamente isso que a Secretaria de Estado de Educação não quer fazer. Ou seja, uma coisa é você ter uma conectividade
num celular, e a outra coisa é você ter disposição de internet, que são coisas distintas, né? Às vezes os pacotes de dados disponibilizados pelas operadoras, eles são extremamente limitados, não dão conta de rodar uma plataforma, como é o caso da plataforma que eles escolheram, que a Secretaria de Estado de Educação optou pelo Microsoft Teams, que é uma plataforma pesada, que consome muitos dados, e não é em todo lugar que seria capaz de rodar uma plataforma como essa. Agora, há outras disponíveis, no caso aqui do Estado de Mato Grosso, tem o MTI, que é o responsável pela tecnologia do Estado, que poderia desenvolver algo eficiente que pudesse ser como é o aplicativo utilizado pelo Caixa aqui, que é o aplicativo para o pessoal que acessou o benefício do governo federal, em que os dados não fossem contabilizados por conta do cidadão do Estado de Mato Grosso, mas que isso fosse transferido para o governo do Estado como uma maneira de você garantir que, nesse momento que se retoma as atividades de maneira não presencial, você não tenha uma exclusão tão significativa dos estudantes. Tem alguns que não terão como acessar, mas você já começar um processo onde você sabe que mais de 50% estará excluído e adotar uma ampliação de jornada, é no mínimo você negar o direito, que é um direito constitucional, o direito à educação. Valdeir, para a gente encerrar, esse documento, esse ofício que foi encaminhado aos deputados da Assembleia Legislativa, ele pede exatamente o quê? Na prática, pede alguma mudança em relação a esse retorno ou a essa estratégia da SEDUC? Exatamente esse documento que nós encaminhamos para a Comissão de Educação, o que ele pede essencialmente? Aponta todos esses problemas que a gente dialogou aqui, alguns também que nós não tratamos, como é o caso das escolas indígenas, que nem energia elétrica tem, e dizer que nós estamos à disposição que, nesse momento, se retornasse às atividades, mas que envolvesse os professores, mas que não se contabilizasse isso como dias e carga horária letiva. E, para além disso, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, no caso, buscasse aprofundar esse debate para corrigir a rota desses problemas que estão nesse momento aí na ordem do dia, que é o caso da conectividade, entrega de materiais dentro das escolas, condições de trabalho dos trabalhadores da educação, então diversos fatores que foram elencados no ofício. Valdeir, obrigada pelas suas informações, por esse tempo disponibilizado. A gente está aqui também acompanhando essa situação, ouvindo todos os lados e esperando que uma melhor estratégia realmente surja, né? Para que atenda os profissionais e atenda principalmente também os estudantes. De qualquer forma, nos mantenha informados aqui. Nós que agradecemos, Marina, pela oportunidade de discutir esse tema tão importante que é a educação, e também estamos à disposição para construir, junto com a Secretaria de Estado de Educação, as alternativas, envolver diversos atores dentro desse processo e construir a muitas mãos algo que possa chegar aos nossos estudantes sem que a grande maioria estejam excluídos desse processo. Boa semana.